Olá, está no ar o Antena Semanal. Caso JBS. Os irmãos Wesley e Joesley Batista revelam novos fatos sobre o escândalo. Você vai ver hoje. Encontrados mais de 51 milhões em apartamento atribuído a Gedel Vieira. A Polícia Federal considera esta como uma das maiores apreensões da história. Rio em alerta. Mesmo com acordo, o governo não tem prazo definido para pagamento de funcionários. Saúde financeira. Saiba como gerenciar o seu dinheiro. O especialista Gilson Parnaíba dá dicas sobre o assunto. Cotidiano. Resumo dos acontecimentos da semana. Bovespa. Bolsa opera em queda depois de 4 altas seguidas. Esportes. Veja os principais lances e destaques da rodada. A Polícia Federal prendeu Gedel Vieira Lima, ex-ministro dos governos Lula e Temer. A operação ocorreu 3 dias após a apreensão de 51 milhões de reais em apartamento atribuído a ele. Gedel era investigado por conta de um suposto pagamento de propina para empresários pela troca de facilitação ou liberação de créditos da Caixa Econômica Federal. Segundo o empresário Lúcio Funaro, Gedel teria recebido 21 milhões em propina referente à liberação de empréstimos. O grupo JBS, famoso mundialmente pelo processamento de carne, agora é alvo de 5 operações da Polícia Federal. Os irmãos Joesley e Wesley Batista são acusados de pagar propina para os políticos em Brasília. O BNDES comprou títulos da JBS em 2009 no valor de 2 bilhões. Com o dinheiro, o grupo abriu um offshore no exterior de 50 milhões, conta que pode ser usada para esconder a origem dos ativos. Os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega disse que seria para o ex-presidente Lula e afirmou para o executivo que uma nova conta foi aberta, agora para a ex-presidente Dilma Rousseff, com financiamento feito pelo BNDES para a compra de uma planta de celulose. Joesley e Wesley tiveram que se explicar perante a Procuradoria em depoimento, onde entregou gravações aos investigadores. Em troca, eles não seriam presos, usariam tornozeleiras eletrônicas e poderiam morar fora do país. Com o depoimento, as gravações se formou uma delação premiada. Alguns políticos que foram citados nas delações: os ex-presidentes Lula e Dilma, o presidente Michel Temer, o senador Aécio Neves, José Serra, Marta Suplicy, entre outros nomes. A JBS e Joesley estão envolvidos em mais de 6 operações da Polícia Federal, as mais famosas operações da Carne Fraca e da Lava Jato. A entrega de um áudio de 4 horas de Joesley Ricardo Saad, supostamente entregue por engano, fez com que a Procuradoria-Geral da República revisasse o acordo de delação. Com irregularidades e alterações em alguns dos áudios, Joesley e Ricardo foram presos por 5 dias. A prisão pode ser preventiva. Eles são acusados de práticas sistemáticas de delitos, lavagem de dinheiro e de omitir informações nas delações. A notícia da prisão dos dois foi comemorada na frente da sede da Polícia Federal por pessoas que soltaram fogos de artifício. A seguir, mercado financeiro. Os últimos meses foram marcados pela instabilidade no cenário político brasileiro. Estamos aqui com o especialista em economia, Gilson Parnaíba. Como essa instabilidade afeta o mercado financeiro? Bom, política e economia estão intrinsecamente ligados. O momento que antecede decisões de grande vulto, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, gera uma expectativa no mercado. Essa expectativa ela pode ser positiva ou negativa, dependendo do cenário que se prevê após essa decisão. E isso vai fazer com que os investidores comprem mais ou vendam mais, se eles se sentirem mais confiantes de que a decisão política que será tomada favorecerá o mercado, eles comprarão mais, logicamente. Do contrário, eles comprarão menos e venderão mais. E isso é que faz com que o mercado financeiro suba ou caia. É um dos pontos que faz com que o mercado financeiro se movimente para cima ou para baixo. Gilson, muito obrigada pela presença. Foi assinado em Brasília recentemente o Acordo de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro.
O regime prevê que pelos próximos 3 anos o Estado deixe de pagar as dívidas com o governo federal, além de realizar novos empréstimos, mas terá que reduzir despesas e aumentar suas receitas. Os empréstimos, segundo o governo, têm destino certo, o pagamento de aproximadamente 500 mil servidores que há quase 2 anos não recebem seus salários de forma devida. Em pelo menos 18 municípios do estado, os salários estão atrasados. Ainda não tem data de pagamento ou estão sendo parcelados. Em 9 cidades, servidores ainda não receberam o 13º salário de 2016. Além dos funcionários públicos, há atrasos nos pagamentos de autônomos e terceirizados em 10 prefeituras. Segundo alguns trabalhadores, o Estado vive em um apocalipse e muitos têm recorrido a iniciativas como as promovidas pelo Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Estado, MUSP, que realiza a entrega de cestas básicas para as famílias dos servidores em dificuldade. Temos um depoimento de uma moradora e servidora pública do Rio que nos conta que ponto está a situação dos assalariados na cidade. No mês de novembro, quando nós receberíamos no 5º dia de novembro o salário de outubro e passamos a receber no 10º dia último, isso significava receber na segunda metade praticamente do mês de novembro. E eles foram parcelar em 4 vezes esse nosso salário dos aposentados e dos funcionários públicos em geral, com exceção dos militares, da Polícia Militar e Polícia Civil e dos professores na ativa. Aí quando foi em maio, não recebemos salário de maio, nem de junho, nem de julho. Ele pagou os salários de maio, junho e julho. Agosto não recebemos, setembro não recebemos. Em agosto existe uma possibilidade de eles pagarem os atrasados pela venda da SEDAI, que é o órgão de águas do Rio de Janeiro. Em comissão especial, deputados discutem uma medida que, se for aprovada, permitirá que os planos de saúde façam reajuste nos planos de idosos acima de 60 anos. Hoje existem 2 tipos de reajustes, o anual e o de faixa etária. Mas desde 2004, o Estatuto do Idoso proíbe os ajustes para idosos por considerar que a cobrança diferenciada acima dos 60 anos é discriminatória. O governo do estado de São Paulo anunciou em setembro o lançamento de um novo plano tecnológico para a educação. O plano deve atender 3,7 milhões de alunos e inclui a doação de 91 mil computadores e 16 mil notebooks inicialmente. O ano de 2017 vem batendo o recorde de queimadas. Só nos primeiros dias de setembro, foram mais de 105 mil focos de incêndio por todo o Brasil. Um incêndio destruiu 1.200 hectares de Mata Atlântica na Serra da Bocaina, divisa de São Paulo com Rio de Janeiro. A seguir, esportes. E agora é hora de esportes com ele, Ronaldo Lima. E aí, como é que foi a final da Copa do Brasil? A grande final da Copa do Brasil foi decidida nos pênaltis. A grande final se manteve equilibrada nos 2 tempos. O Flamengo manteve uma maior posse de bola durante o jogo. O Cruzeiro apostou em contra-ataques. E logo no começo do jogo, aos 5 minutos, Paulo Guerreiro meteu uma bola na trave. E o jogo se manteve assim, bem equilibrado. O Cruzeiro com poucas chances de gol e o Flamengo também. Sendo assim, a decisão foi para os pênaltis. E após Diego errar o pênalti, o Cruzeiro tornou-se pentacampeão da Copa do Brasil de 2017. Chegamos à 31ª rodada do Brasileirão, onde tivemos 2 clássicos importantes nesse sábado, né, Ronaldo? Isso, tivemos no Rio de Janeiro o Clássico dos Milhões, entre Flamengo e Vasco, onde foi um jogo bem equilibrado. No Maracanã, Flamengo e Vasco fizeram um jogo bem equilibrado, onde o Vasco teve a grande primeira chance do jogo, em chute cruzado de Nenê, que a bola desviou na zaga e acabou batendo na trave de Diego Alves. O Flamengo teve grande oportunidade com o zagueiro experiente Juan, em cabeçada, que passou no canto baixo esquerdo de Martin Silva, que só olhou a bola passar. O Flamengo continua na briga pela Libertadores e o Vasco também. De São Paulo, no Pacaembu, o São Paulo venceu o Santos por 2-1. Em uma atuação de gala do Profeta Hernanes, que deu 2 belos passes para gols, o primeiro de Marcos Guilherme por cobertura e o outro para Cueva, que chutou rasteiro, tirando a possibilidade de defesa de Vanderlei.
O Santos descontou com Alisson, o volante pegou de fora da área em rebote de escanteio, um golaço. O Santos continua na briga pela Libertadores e o São Paulo se afasta ainda mais do Z4. Eliminatórias 2018, o Brasil já classificado jogou com o Chile, que precisava de uma vitória sobre o Brasil, né, Ronaldo? Sim, com a vitória, a seleção chilena garantiria com sobras a classificação, mas não foi o que aconteceu. E em jogo válido pelas eliminatórias para a Copa da Rússia 2018 no Allianz Parque, o Brasil recebeu o Chile, que precisava de uma vitória para manter as chances de classificação. O Brasil entrou tranquilo já classificado e venceu o jogo por 3-0 com gols de Paulinho e 2 gols de Gabriel Jesus. Já a Argentina enfrentou o Equador e logo no primeiro minuto de jogo tomou um susto com o gol dos equatorianos. Mas a Argentina tem Lionel Messi, que marcou 3 gols e confirmou a classificação dos argentinos para a Copa da Rússia 2018. Então os classificados da Copa para a Copa 2018 da América do Sul são Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia. E o Peru vai jogar a repescagem contra a Nova Zelândia. Agora vamos de Fórmula 1. Lewis Hamilton consagrou-se tetracampeão no GP do México. É isso aí, o Hamilton teve problemas na largada após se envolver em um acidente com o Sebastian Vettel, mas acabou sagrando-se campeão. Lewis Hamilton com o pneu furado e Sebastian Vettel com o bico quebrado tiveram que fazer uma parada nos boxes, onde foram para o fim do grid e começaram a fazer uma prova de recuperação. Vettel terminou em 4º lugar, já Lewis Hamilton terminou em 9º e se consagrou tetracampeão mundial de pilotos. Verstappen terminou em 1º, Valtteri Bottas em 2º e Kimi Raikkonen completou o pódio do GP do México. Já no GP do Brasil, Lewis Hamilton teve problemas na classificação no sábado e teve que largar nos boxes. A briga pelo vice-campeonato ficou com Valtteri Bottas e Sebastian Vettel. Eles brigaram na primeira curva, no S do Senna, aonde Vettel levou a melhor e conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro, conquistando o vice-campeonato. Valtteri Bottas terminou em 2º e Kimi Raikkonen terminou no 3º lugar. Hamilton fez uma grande prova de recuperação e terminou em 4º lugar. Já Felipe Massa terminou em 7º lugar e fez sua despedida do GP do Brasil. E o Antena Semanal fica por aqui. Até o próximo jornal e uma boa semana!